No dia em que somos atacados por diferentes frentes, mais de 7 frentes, Israel está sendo atacado e agora pelo seu principal arqui-inimigo, o Irã. O Irã veio ao encontro e apoio às nações, aos grupos terroristas do Hamas, Hezbollah, os Houthis do Iêmen, também os grupos que estão na Síria, no Iraque, e sem falar dos inimigos que amaldiçoam Israel, os judeus, a nação sagrada, o judaísmo, o sionismo, de todas as partes do mundo, o que inclui, infelizmente, também o Brasil. Mas, pessoal, hoje é dia de toque de chofar. Hoje é dia de despertar a nossa confiança, de despertar os nossos sentimentos mais positivos, o nosso heroísmo, as nossas expectativas e fortalecer as nossas convicções para o próximo ano. O que acontece é que, a partir desse momento, que entramos nos dias de Yamin Noraim, o toque do chofar vai despertar a nossa alma, vai despertar o nosso intelecto, vai despertar as nossas convicções para o dia do perdão, para o dia em que estaremos preparados pelo Tribunal Celeste, seremos reforçados, encorajados, capacitados, fortalecidos para começar a compreender e ver os nossos inimigos voltando por 7 caminhos. As nossas taças serão preenchidas até a borda diante dos que nos odeiam e diante dos que nos amaldiçoam. E você, está pronto para esse segundo dia de Rosh Hashanah? O dia de toque do chofar, a oportunidade única de despertar as nossas almas? Então hoje eu te convido, juntamente com o Shimon, para nós compreendermos essa leitura especial, que vamos compreender dessa segunda oportunidade, essa segunda oportunidade que acontece na diáspora de Rosh Hashanah, com leituras especiais desta porção e uma oportunidade adicional para compreendermos esse importante momento do Yamin Noraim, dos dias temíveis, né? E a oportunidade de começarmos o novo ano por cima, com perspectivas totalmente diferentes. Olha, pessoal, o ritmo em que as nações estão seguindo, nós precisamos nos preparar para fazer diferença. De estar num país que poderá ser amaldiçoado e que Deus não permita que em Sucote os decretos do Brasil possam ser mudados exatamente pela misericórdia da presença de um povo tão alegre, tão otimista, de um povo cuja metade da sua população tem suas origens judaicas. Que o santo bendito seja ele possa relevar a ignorância do nosso governo em amaldiçoar Israel, em acusá-lo nos tribunais internacionais. Mas, mesmo assim, se por um acaso o Brasil for acometido junto a outros países por maldições severas, nós, judeus e descendentes dos mesmos, possamos estar por cima, fazendo a diferença como propõe o Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. E outra vez, há de ver a diferença do que serve com o que não serve. Então quero te convidar nesta oportunidade de meditação, de oração, de introspecção e de ouvir o toque do chofar. Shimon, hoje no segundo dia desta porção nós temos um importante acontecimento. Ontem nós falávamos sobre o personagem central dessas leituras especiais de Rosh Hashanah e Avraham. Ele aparece agora nesse contexto no teste mais difícil da sua vida que lhe foi imposto, da forma como Deus testou Avraham. Deus submeteu o homem a quem ele escolheu. Quando ele transcendeu de Noa, ele conseguiu compreender que Avraham seria o homem perfeito para reiniciar a humanidade, e que essa humanidade pudesse atrair novamente a presença divina para o mundo, né? E aí o filho que ele tanto prometeu, que ele tanto esperou, né, que ele educou, depositou todas as suas
Ele depositou todas as suas expectativas, ou seja, todo o seu tesouro, tempo, conhecimento e informação foi depositado em Isaac. E surpreendentemente, nós temos agora o pedido inusitado do próprio Deus em Abraão oferecê-lo em sacrifício no Monte Moriá. Não houve tal teste com mais ninguém, né? Depois desse teste, que eu diria que é um dos testes mais difíceis da existência humana, né? Eu diria que ele é até mais difícil que a decisão, de repente, né, de escolher pela vida ou pela morte na Inquisição, sim. né? Porque trata-se do filho, né? Talvez algo que se assemelha a isso foi o Holocausto, né? Onde os judeus também tinham seus filhos sendo sacrificados pelo nazismo, nas câmaras de gás. Então o pai, ele também não tinha escolha, né? Ele só via. Mas o teste ali no Holocausto era de aonde está Deus que não está me protegendo e protegendo o meu filho? Porque terei que passar por isso. Por que eu estou tendo que passar por isso, né? E então esse teste de Abraão, poucas vezes ele foi repetido. Agora, teste esse que daria origem justamente a um pacto eterno, né? E o teste de fogo, quando você vai testar um metal, vai estressar um metal, vai estressar algo que pureza. Você exatamente medir a pureza. E quando, por exemplo, quando constrói um grande navio, e é um navio de guerra, um navio extremamente poderoso, né? Que ele os porta-aviões americanos, por exemplo, eles são construídos para durarem 50 anos, batalhando, carregando as tropas e projetando o poderio americano no mundo todo, né? E ele passa pelo um teste de resistência, um teste se ele vai flutuar é o primeiro, o mais simples, mas o teste de resistência, de que ele realmente vai cumprir com os requisitos, mesmo sob ataque, este é o mais violento dos testes, onde eles soltam bombas poderosíssimas, muito próximas, né, ao navio, chacoalhando ali todas as estruturas. Então, a obrigação dele é passar no teste, né, para que ele possa enfrentar as situações mais adversas que serão encontradas em conflito, né? E esse teste dessa aliança entre Deus e Abraão era a preparação para o que viria de acontecer de mais importante desde a criação, que é a presença divina na terra, né? Sim. Era a preparação do terreno para que Deus construísse ali a sua casa, ou nós construíssemos a casa divina, para que Deus morasse ao lado, para que ele andasse novamente sobre a terra, assim como o fazia no princípio, né? No jardim ele andava, ele falava com Adão, com Rava, conversava, né? E conforme o homem foi se afastando da presença divina, ele foi justamente se afastando, né, da superfície desse mundo terreno, né? Já não era mais a presença divina, já não era mais a mesma, mas porque ele não queria, não, porque o homem se afastou dele. O homem precisa estar apropriado para receber a presença divina, para conversar com Deus pessoalmente. E Abraão conseguiu restaurar essa conexão, mas foi a um preço extremamente alto, mas que ele estava disposto a pagar. Porque, né? Shimon, Olha só que coisa. Deus já havia desiludido com a civilização. Abraão, ele havia se passado 10 gerações apenas do momento em que Deus destruiu a civilização através da Arca de Noa. Foi mais rápido ainda, né? Poxa, ele fala... me arrependi de ter feito o homem. Né? Naquele primeiro momento. Aí, até tomar a descendência de um outro homem para fazer dele uma nação sagrada e para orientar toda a humanidade sobre a existência divina, então
ele chega aí nesse teste, nesse último, considerado como o último teste, né? A própria Bíblia, ela define de que Abraham ele passa exatamente por 10 provas, 10 testes. E agora chegamos nesse, né? Como você muito bem comparou, a um objeto de maior resistência em que as adversidades são levadas ao extremo para ver se ele vai resistir ou não. Né? Podemos extrair boa coisa das gerações de Abraham? Né? Aí é por isso que quanto mais próximos nós estamos de Deus, maiores serão os testes, né, de resistência. Exato. Maiores. Porque quando você não é feito para o alto desempenho, não precisa nem testar. Você não foi feito para aquilo, você não é uma ferramenta, né, de alto desempenho, então já é previsto que você tenha ali um período de duração e qualquer coisa quebra, mas é barato, né, já pode ser substituído. Mas nesse caso não, né? Nesse caso ele ia garantir ali uma geração poderosa. Protótipo, né? Uma geração que já dura, né? Mais de 3.500 anos, mais que isso, né? Porque se considerar o time de Abraham até a formação da nação, né? Saindo do Egito, né? Já são mais de 3.500 anos, né? Tá mais próximo da criação do que da saída do Egito, né? E seria grandioso. Então, as bases para isso e a garantia, né, de fidelidade. Porque para Deus garantir a fidelidade eterna, fazer essa promessa, né, ele precisaria realmente ter uma base ali do seu projeto muito bem feita, muito bem estruturada, e aí estruturada em todos os aspectos, né? No comportamento, na ação, na vontade, na entrega, na força, na resiliência, no amor pela causa, né? E Abraham, ele conseguiu passar em todos esses testes. Agora ele foi para o teste de resistência, o teste no mar, onde ou ele arrebenta ou ele passa pelo teste e vai agora conduzir os maiores feitos. Imagine, a expectativa da criação do mundo estava nesse teste, irmão. Exatamente. Porque, na verdade, todos nós estávamos sendo testados ali, juntos, né? Mas, na verdade, a expectativa de tudo aquilo que Deus criou estava nesse único teste que definiu o plano original de Deus com a humanidade. E agora Deus está pedindo que Abraham leve o seu próprio filho, o filho da promessa, no Monte Moriá, ou no monte que ele iria indicar, para oferecê-lo em sacrifício. E aí, Abraham, ele eliminou, eu acredito que para facilitar o cumprimento disso, ele aceitou. Ele poderia aceitar e desistir no meio do caminho. Podia questionar, né? Ele poderia questionar, mas por quê? Né? Argumentar. Ele não contou para Sara, ele não contou para os moços, que eram os funcionários que acompanharam no caminho da jornada, porque também não era ali do outro lado da rua, era uma viagem, eram caminhos, trilhas, que também dava tempo dele pensar e até desistir. Na realidade, o verdadeiro teste era esse, né? Meu Deus do céu. O verdadeiro teste era esse. Olha, Deus deu algo para ele pensar, né? E ele já começou não contando para ninguém porque ele seria dissuadido. Né? E Abraham era um conhecedor de si mesmo. Tinha autoconhecimento. Conhecia suas reais capacidades. Né? Então, para não ser dissuadido, porque quem é em sã consciência que ia apoiá-lo. Quem é que ia aprová-lo, né? E o menino também não sabia. Não, vamos lá, vamos fazer algo diferente, você vai comigo, né? E só ele sabia. Então ele guardando com ele e pensando, né, em toda essa jornada. E Deus deu para ele todas as oportunidades para ele desistir. Todas as oportunidades, né?
E ele não desistiu em nenhuma delas, né? No caminho, ele não contou para ninguém, ele não foi desabafar, eu tô com uma decisão muito difícil para tomar, Rabi, né? Me ajude, Rabino. Me ajude, me dê um conselho, me dê uma palavra. O que eu faço, Rabi? Né? Zero. Missão dada, missão cumprida. Né? Óbvio, Avraham nunca escreveu os seus pensamentos, né? Poderia ter deixado uma biografia à parte da que nós já temos sobre esse dia específico, né? O que passou na cabeça de Avraham. Mas, de repente, se ele deixasse todas as coisas que se passaram na cabeça dele, né, talvez nós também não encontraríamos ali todas as desculpas do mundo para não fazer o que precisa ser feito. Né? E foi algo único. Né? Esse pedido de sacrifício só existiu ali e nunca mais existiu. Justamente pela... Teste único. Avraham era único, né? Ele foi único. O momento também foi único, porque a partir dali já estaria estabelecida essa aliança eterna, né? Então isso nunca mais voltou a se repetir. Teve um pai depois, eu não sei se ele aparece nesse momento, mas que ele oferece o filho ou a filha em sacrifício, né? Iftar, né? Exatamente. O Jefté. Ele oferece, era filha? Filha. Era filha, né? Ele oferece, tem a vitória e ele tem que entregar. Ele tem que entregar, né? Ele tem que entregar. Agora, esse momento ele coloca que, de repente, as coisas mais importantes que nós temos hoje, e aí é o apego, né? Uhum. Você se apega. Avraham estava extremamente apegado com o seu filho e não tem como ser diferente, né? Então Deus escolheu o que o Avraham mais amava, e nos dias de hoje o que você mais ama? São seus filhos? É o seu carro? É a sua empresa? Né? São os seus negócios? São as suas convicções? Com os Bnei sim, o desafio é, inclusive, um dos mais importantes, Shemuel. Um conceito de salvação eterna que terá que ser abandonado. Né? É como se você abrisse mão da própria vida, não é mesmo? A teologia da salvação é um filho precioso. É um bico de sinuca, né? Meu Deus do céu, que é a pessoa se livrar da possibilidade de ser cancelado, de ser apagado. De não ser salvo, de não ter a salvação, de não ser mais ninguém, um maldito. Mas não aconteceria isso com Avraham se ele matasse o filho? A depressão, como ficaria, né? a imagem dele mediante a sociedade? Ele não seria cancelado? Ele seria cancelado. Ele morreria em pouco tempo de depressão, né? De culpa, de remorso, né? E a rejeição da sociedade. Exatamente. Essa é uma boa comparação, Shimon. Veja, você imagina, sacrificar o seu filho. Hoje isso é impensável, né? Agora, os Bnei sim, eles sacrificam convicções, inclusive de vida, né? De salvação, a vida eterna, né? A vida eterna. O de ser aceito ou rejeitado por Deus. De ser aceito ou rejeitado. E aí? Descobri agora as minhas origens? Estou retornando? Estou com tudo. Estou abrindo mão de tudo. E aí, de repente, aquele ponto... E muitos que estão nos acompanhando estão se identificando agora. Você está se identificando com essa encruzilhada, onde você chega e agora você tem que tomar a decisão. E é a última decisão. É a última. Né? Um determinado movimento de sincretismo que existe no Brasil, onde misturam energias religiosas, judaísmo e cristianismo, que é o messianismo, né? Ele só existe porque esses indivíduos se recusam ao sacrifício final. Eles não abrem mão desse último ponto, dessa última, né, desse último fio que segura ele ao seu passado. É a única coisa. E veja que é uma existência muito frágil, né? Porque esse fio que liga ao passado pode romper a qualquer momento. E ele vê, poxa, não morri. Estou vivo. Existe um mundo
Depois dessa porta, Uma depois relação, dessa né? porta, existe um mundo inteiro que eu a sua- desconheço A completamente. sua relação com Deus depois dessa decisão, ela é outra. É outra. É outra. Eu direta. diria, é uma relação de maturidade. É. Mas só que Abraham só teve a verdadeira maturidade quando passou por esse teste nevrálgico, né? E nós passamos por testes a vida toda, né? Os Ser pais, ou não ser? ser ou não ser? O que eu vou ser? Para onde eu vou? Sou o mesmo filho de Deus, né? Agora, e Abraham, com sua humildade, autoestima, né? Porque ele falava assim, ele poderia naquele momento também ter dito, puxa, eu sou um miserável, tudo que eu tenho vai ser tirado. Levou tanto tempo para eu conquistar Consegui. o meu herdeiro, para eu criar o meu filho, e agora eu sou um desgraçado. Não. Levantou, pegou o que tinha que Cedo, pegar, levantou cedo, pôs ali com coragem. não hesitou. Não hesitou em fazer. Isso mostra que nem todas as grandes decisões da nossa vida serão decisões positivas, né? Hoje eu tenho que tomar uma decisão se eu vou para a Europa ou se eu vou para os Estados Unidos. Eu tenho que tomar uma decisão se eu faço a fusão da minha empresa ou se eu sigo independente. Nem todas serão positivas, né? A decisão... sobre se eu aceito Deus ou se eu nego Jesus. Exato. E aí? Se eu aceito o Deus de Israel... Eu não posso ficar com os dois? Ou você aceita o Deus de Israel, ou você... né? Então são algo que os Bnei sim, que são os brasileiros, filhos de cristãos novos, com raízes judaicas, que remetem aí a 500 anos de história, é a decisão que eles estão tomando hoje. Ele vai se livrando de tudo, ele passa a guardar o Shabat, ele observa os Yamim Tovim, ele muda o comportamento de alimentação, de pureza familiar. Tudo. Ele vai... São os 10 testes, São os 10 testes, mas chega lá no finalzinho, epa... É o de vida. É o teste de vida. Os dois não podemos ficar. Então, nesse Rosh Hashanah, tem o pai Avraham como um grande exemplo, e eu diria que é um exemplo até muito distante de quem nós somos hoje, né? Hoje nós não faríamos isso, seguramente. Né? Tem gente doida, Samuel. Tem gente doida que de repente está assistindo que fala, eu sacrificaria o meu filho. Provavelmente exista um maluco que diga isso. Mas na atual conjuntura, né, um pedido desse é inimaginável. Mas coisas nevrálgicas, coisas extremas, elas chegam nas nossas mãos, né? E nem todas as decisões serão... Realmente, nem todas as decisões da sua vida você vai sair rindo após ter que tomá-las. Algumas serão difíceis e vão partir o seu coração. Agora, você tem resistência para isso? Tem resistência para isso? Você tem, com o perdão da palavra aqui, você tem culhões para aguentar as suas decisões? Agora o que fica claro, né? Porque depois, num determinado momento que ele vai se aproximando lá do local onde tem que ser feito o sacrifício, que é o Monte Moriá, ele chega a uma certa distância, ele mantém ali os seus servos. Fiquem aqui e agora só vai eu e o moço. Né? O moço que é a vítima do holocausto. E aí no caminho o menino pergunta, pai, está aqui a lenha, o cutelo, e cadê o animal do sacrifício? Né? E aí, aquele nó na garganta, né, Shimon? Olha, eu vou dizer pra você, vou ser bem sincero pra você, depois que a gente tem filho, a gente não gosta nem de imaginar essa intimação. Aí fala, mas você é frouxo. Não, seja pai. Seja pai que você vai saber. Você vai entender. Você e cadê o animal cadê o animal do sacrifício? A inocência, né? A inocência da criança, né? E o pai vai falar, o animal Deus proverá para si. Ele vai prover para si o animal. Fique tranquilo, vamos para frente. Né? Será que Avraham, Shemuel, tinha essa convicção? Ele entendia, né, o coração divino também, né? Ele tinha uma relação muito próxima. Será que ele, no momento, ele sacou? Shimon, ele demonstra, né, a todo momento,
que você acha? Você que me acompanha. Você que acompanha. Você acha que no final das contas Abraão sabia de tudo? Que Deus ia prover um cordeiro? Escreva aqui para nós. Escreva aqui, né? Escreva aqui o que você pensar. Aquela hesitação, né, é o fato de nós acreditarmos que até o último momento, né, o último momento, quando pode ter uma intervenção divina, mas ao mesmo tempo as dúvidas, né? As dúvidas também elas acompanham. Então essa hesitação de ser ou não ser, é ou não é, e ele focou numa coisa. Ele focou em obedecer e cumprir. Se Deus não colocar um outro animal um animal para o sacrifício, ele é capaz, de repente, de trazê-lo de volta. Não sei. Né? Então ele segue exatamente com essa determinação. E aí a outra parte é o do sacrifício aceitar ser oferecido. Né? E o menino começa, então, a ser amarrado no lugar do animal, ser organizado em cima das lenhas do holocausto e permitir que o seu pai ele chegasse, então, a concretizar a sua convicção. Né? E aí, até o momento de imolar a criança ou o filho, que vem, então, a tão esperada intervenção divina, que nós chamamos de o choro de Isaac. Diz que o choro de Isaac ele foi como o choro de um bebê, que só as lágrimas ali escorriam enquanto ele via e vivia. Agora ele passava a viver, mas só a partir daquele momento. Né? E quando então da intervenção divina o anjo diz que não machuque o menino, e ele olha para o lado e vê o animal ele vê o cordeiro ali, o animal do sacrifício enroscado nos galhos, né? Ele oferece então, e isso é chamado de Agedá, que é a intenção. E a relação dessa leitura, que também está vinculada a Rosh Hashanah, ela está exatamente no toque do shofar. Né? O toque do shofar, ele nos lembra a Agedá e toda a convicção e a confiança que os dois agora depositaram em Deus. Porque agora também Isaac teve que acreditar na mesma coisa. Seja lá o que for o que meu pai está fazendo, eu vou seguir. Né? Ele não relutou, ele poderia correr. Ele poderia argumentar ao pai dele: meu pai, o que você está fazendo? Então, o menino ele passa a compartilhar, e aí parece ser muito mais difícil, porque a ficha foi caindo aos poucos. Cadê o animal do sacrifício? Né? E de repente, lá no local, tudo começa a ser organizado e ele começa a ser preparado como a vítima do holocausto. E ele não fazer nada, Shimon. Ele aceitar, confiante, seja lá o que for que meu pai está decidindo, eu vou até o final. Né? E aí diz que vem o choro, né? O choro de Isaac é que quando nós ouvimos o som do shofar, existe dois acontecimentos. Deus é colocado nesse cenário do choro do menino, né? Que Shemuel, é semelhante ao nosso choro agora no Yom Kippur, né? No Rosh Hashanah e Yom Kippur. Que é o choro do aflito, né? A aflição. Daquele é o choro do Ismael. Aquele Ismael chorou ali do lugar aonde a sua mãe abandonou ele para morrer, e através do seu choro, então o Tribunal Celeste dispensou o anjo para ir ao encontro de salvá-lo. E o choro de Isaac também. O choro de Isaac, da aceitação de Abraão e do próprio Isaac em cumprir com a vontade e a determinação daquilo que Deus pediu,
mesmo que seja contra a sua própria vida ou contra a vida do seu próprio filho, Deus viu que a fé de Abraão, ela é de fato uma coisa intocável, né? E ali se estabelece então a amizade que Deus tem com Abraão, e o vigor de uma nação sagrada vai nascer daí. E todos os anos, então, veja, o Isaac ele nasce no dia 1º de Tishri, e também no dia 1º de Tishri ele está sendo preparado para ser imolado, né? E o choro do menino, com o que relacionamos do toque do chofar, porque o berrante do boiadeiro que toca lá a boiada, quando ele toca o berrante, então o gado, o que ele ouve, Shimon, é o choro do bezerro. É. Então, por que o gado ele é tocado com o toque do berrante? Porque o som do berrante remete o choro do bezerro, o perigo do bezerro. Então ele consegue tocar toda a manada, né? E o chofar ele tem essa mesma função. Quando nós ouvimos o toque do chofar, nós temos o despertar da alma. O despertar da alma, ele consegue mover dentro de nós forças inimagináveis que nos conecta com o universo e que nos conecta com o próprio Criador. E é um teste se você tem a fé absoluta em Deus. Esse teste que nós falávamos há pouco dos binenos, sim, você tem a fé absoluta em Deus, no Deus de Israel? Em qual divindade você está depositando a sua confiança? No intermediário? Ou na relação direta com Deus? Você acredita verdadeiramente em Deus? Ou você precisa ter como diz, um seguro de vida? Né? Precisa de intermediário. Precisa de intermediário, ele fugiu da Aguedá. Fugiu da Aguedá. Porque ele precisou argumentar. Né? Ele precisou argumentar. Bom, então o toque do chofar, nesse segundo dia, ele representa esse despertar da alma. Né? Nós ouvimos o toque do chofar em Rosh Hashanah 100 vezes. São 100 vezes que o toque do chofar ele é tocado, e todos os nossos dispositivos positivos eles são acionados nesse momento. Né? E nós somos colocados dentro de uma, como diz o nosso amigo lá, o cabalista, o Jorge, nós somos colocados dentro de uma outra dimensão. Né? E aí, Shimon, o choro, né? O choro ele está muito relacionado com essa segunda leitura, porque nós estamos falando do choro de Abraão, do choro de Isaac, do choro de Ismael, e a Haftará vem com o profeta Jeremias, do capítulo 31, consolando Israel das suas escolhas. Né? Israel fez uma escolha incondicional de servir a Deus, quando do Sinai ele diz assim, na sua primeira aliança, faremos e entenderemos. Né? Essa aliança conectou Israel de uma forma que, mesmo com os sofrimentos, mediante as nossas escolhas, o profeta Jeremias ele está trazendo uma consolação direta a Israel do que lhe vai acontecer nos últimos dias, ou seja, os seus últimos momentos. Né? Então aquela tribulação, aquela aflição, o choro, né? De todo um sofrimento e de um perseguidor que é calculista, faz com que cada lágrima dos hebreus, dos justos, dos escolhidos que são derramados, ele movimenta uma força celeste que vai ao encontro, principalmente agora, no momento em que estamos vivendo, que o profeta Jeremias ele vem falar com Efraim, né? Ele vem falar com Israel e Efraim. Então ele está consolando Israel, que é o seu primogênito, e o seu primogênito ele está num momento de angústia. Nessa leitura de Jeremias 31 até o verso 20, o Efraim ele está conseguindo olhar para todas as coisas que fez afastá-lo da presença divina, e ele está reconsiderando, né, aceitar o jugo de Deus para
receber a consolação e a orientação divina. E aí Deus reconsidera o comportamento de Efraim, porque Efraim é o norte de Israel, Shimon. Né? É o norte de Israel que foi levado cativo antes. Fronteira com o Líbano. Ele foi levado muito antes do que os judeus por Nabucodonosor. Foram os primeiros. Foram os primeiros. Né? E Deus está ouvindo o choro dele. E o Efraim, ele é comparado a um boi. Né? Então Deus considera, através do profeta Jeremias, por um acaso ele esqueceu do seu filho. Né? E lá, na fala do profeta Jeremias, ele diz assim que vem dias em que Deus reunirá os seus escolhidos de todas as nações para onde fomos espalhados. Então ele diz assim: aquele que espalhou Israel voltará a congregá-lo, né? Que é a remoção do cativeiro. Então, nós temos uma mãe. Sara não soube do que Abraão estava prestes a fazer com seu filho. Mas quando nós passamos desta paraxá, que relata a morte, que relata a Agedá, que supostamente Abraão mataria o seu próprio filho, diz que na paraxá seguinte vem a porção Raê de Sara, a vida de Sara, que é quando Sara morre. E Sara morre antes de que Abraão voltasse dessa viagem, ou seja, só de ter a notícia do que ela soube, do que Abraão faria com Isaac, ela morreu, antes mesmo que ele voltasse. Né? E nós temos Raquel, nesta porção do profeta Jeremias, que ela também morreu, ela morreu depois de ter Benjamim, né? Ela morreu depois de ter Benjamim e ela foi sepultada em Ramala, em Belém. Né? E o profeta Jeremias diz que Raquel ela chora inconsolavelmente pela volta dos seus filhos que foram levados dela. Ou seja, o cativeiro do norte de Israel, que aconteceu 150 anos antes de Nabucodonosor levar os judeus para o seu primeiro cativeiro depois do Egito. Né? E Raquel ela está chorando por todos os descendentes de Efraim. E agora Efraim também está chorando. Efraim está reconsiderando quando e como Deus perdoará dos seus pecados. Né? E esse despertar, Shimon, da alma, ele vem mediante a nós através do toque do shofar. O toque do shofar ele tem esse efeito de nos despertar para as vidas, para o mundo, para os nossos objetivos e da relação e da conexão que nós trazemos com o sagrado. Então, é muito importante que nesse dia, né, hoje o segundo dia de Rosh Hashanah, depois de ouvirmos no primeiro dia 100 toques, né, do shofar, em que nós damos a nós mesmos a oportunidade de um despertar. Despertar da vida. E, claro, todo começo de ano nós nos programamos. Existe uma nostalgia, né, de reconsiderarmos todas as oportunidades, principalmente as oportunidades perdidas. Né? Nós não emagrecemos, nós não nos esforçamos mais para aumentar a renda, nós não fizemos uma graduação, não fiz um curso adicional, eu não troquei de carro, eu não troquei de casa, eu não viajei, eu não dei atenção para a família, eu não rezei o quanto eu desejaria ter rezado. Enfim, nós reconsideramos tudo isso exatamente nessas transições, né? Nessas passagens em que nós temos a capacidade de ter um olhar para trás e um olhar para frente. E aí nós começamos a renovar exatamente as expectativas, a aliança, de fazer alguma coisa de útil, Shimon, o ano que vem. Academia, exercício, emagrecer. Eu vou dar uma qualidade de tempo para minha família, para meus filhos, para minha esposa. Eu vou atender
mais as necessidades da minha comunidade, da minha sinagoga, né? Eu vou dar uma atenção para os meus negócios. Enfim, nós começamos a estabelecer as metas daquilo que pode nos tornar mais útil, né? E quando nós chegamos no final do dia, em que temos um saldo positivo dos nossos resultados, nós nos sentimos bem conosco mesmo. E quando nós nos sentimos bem conosco ou comigo mesmo, a minha conexão com Deus, o meu Criador, ela é muito maior, né? Ela é muito maior. E as nossas missões começam a ser entregues da forma como a expectativa que Deus depositou em nosso pai, os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, né? O choro de Isaac. O choro de Isaac que nos coloca de volta nessa oportunidade desse portal, né? Desse portal que nós podemos fazer a diferença para um próximo ano. É a esperança de reverter decretos, né? De reverter aquilo decreto de morte, né? Porque lá na reza, daqui uns dias que nós faremos, né? Nós vamos recitar, né? Pecamos, traímos, falamos em linguagem vil. Ou seja, se nós analisarmos os nossos pecados, nós seríamos capazes de perdoá-los, né? O pecado do próximo, né? As ações, analisando com o rigor da lei. Com o rigor da lei. Então, pelo rigor da lei, é somente pela misericórdia divina, né? E o rigor da lei, ele é mais rigoroso ainda quando se trata do povo de Israel, né? Por conta das bênçãos e maldições que Israel sempre teve a oportunidade de viver e escolher o seu caminho. Uhum. Né? Então, essa Haftará, né? Ela traz já as consequências das escolhas, né, de séculos antes. A severidade, né? Divina. A severidade divina sendo cumprida. Porque as bênçãos são eternas e maravilhosas, a palavra é imutável e as maldições também são. Mas com a mudança comportamental, a mudança da conduta, né, o arrependimento, e o arrependimento sempre vem, né? Eu mudei. Ok, mas o arrependimento, primeiro surge esse arrependimento e aí a prova de que você está arrependido é a mudança na conduta. Né? E aí essa mudança ela se dá pelo choro, pelo lamento, né? O arrependimento e óbvio, Deus conhece os corações, né? Faz uma leitura total dos seus do seu coração, dos seus atos, das suas intenções, mas quando você age num caminho de retorno, de techuvá, aí sim, aí você começa a atingir os níveis mais elevados da misericórdia divina, né? Que sempre a misericórdia sempre será liberada, né? Como diz, você só acessa a misericórdia com o arrependimento. O arrependimento, ou a partir do momento em que nós passamos pela severidade e compreendemos, né? Nós conseguimos compreender a justiça divina, né? Então, dentro lá de Vinduí, nós também afirmamos que nós pecamos, né? E nós reconhecemos a justiça divina, ou seja, às vezes quando nós não somos perdoados para sermos poupados da severidade que está determinada, às vezes a severidade está determinada para vir como uma forma de expiação, de um despertar, e aí nós aprendemos mediante aquele castigo, aquela punição, né? Aquela severidade. Mas nós reconhecemos, fala, não, é justo, né? Nós praticamos o mal e Deus é justo em todas as suas escolhas. Nós que erramos. Então, quando também somos tomados dessa consciência, que é o que está acontecendo com Efraim, né, nesse momento, aí vem também o consolo, né, e vem a misericórdia. Porque a justiça dói, né? A justiça dói. A doçura é do consolo, na misericórdia, mas a justiça. Então, às vezes existe aquele perfil, né, mais duro que diz, eu sou pela justiça. Tem que ser justo. Mas se fosse pela justiça, você seria condenado e morto, né? Então,
o lado que nós deveremos sempre olhar para, eu sou a imagem e semelhança de Deus, quero imitar Deus, é misericórdia. Né? É a justiça e a misericórdia. Capacidade de relevar. A capacidade de relevar. Porque se Deus realmente fosse apenas justiça, nós estaríamos já sacrificados. Nós não estaríamos aqui. Então, é um momento... E eu diria o seguinte, Samuel, que esses momentos que nós vivemos, eles nos mostram realmente... e o principal, óbvio, a justiça, mas a lei, né? Ela já nos diz o que é a justiça. Ela já nos disse. Agora, o que nós não conhecemos é a misericórdia. Né? Então, o que esses momentos nos trazem é o entendimento da misericórdia. Deus é misericordioso conosco. Né? É possível mudarmos os maus decretos. Agora, nós temos a capacidade de sermos misericordiosos, né? Com os demais, com os desafetos. Que é a capacidade judaica de julgar a si mesmo. Né? Então nós temos lá de Judá, que levou Tamar para ser julgada diante de um tribunal, mas sem saber que a sua participação no pecado de Tamar, no suposto pecado de Tamar, Tamar foi justa. Por quê? Tamar, ela ficou quieta o tempo todo, no momento que ela poderia abrir a boca e falar: ei, estou grávida do filho, eu estou grávida desse homem que está me trazendo para o tribunal. Né? E ela poderia envergonhá-lo diante de um tribunal e de expor ele diante de um tribunal, e ela não o fez. Ela assumiu o ônus, e quando ele perguntou, insistindo, de quem era o pai da criança, ela diz: o pai da criança é o dono desse penhor aqui. Né? E só ele reconheceu o penhor. Então, quando Judá ele teve a capacidade de falar: poxa, ela está sendo justa e eu estou sendo canalha. Então, quando ele teve essa percepção, ele poderia escolher continuar para a mulher que se dispôs a morrer. Ela se dispôs a morrer, ela estava pronta para morrer, inocente, né? Para poupar ele de uma vergonha pública. E aí, quando ele entendeu que Tamar ela faria isso, né, ela estava disposta a morrer mesmo sendo inocente, então ele declara: essa mulher é justa e eu que não presto, eu que sou o pecador. Né? E ele mesmo tornou público. Por quê? Isso é a capacidade que nós reunimos de julgar a nós mesmos. Pô, agora ficou exposto aqui o quanto estou sendo injusto. E tem situações que você tem até como esconder e continuar mantendo e poupar. Como o próprio Davi, diante do profeta Natã, quando ele foi convidado a julgar uma situação alheia, né, de um terceiro. E mal sabia que Natã estava, na verdade, tornou a sua prática de transgressão naquela metáfora. E Natã falou: não, esse homem é você. Mas Davi ele teve 2 julgamentos. No primeiro momento ele julgou na sua indignação: tal homem é digno de morte. Mas num lapso de justiça e misericórdia ele falou: não, faça com ele de acordo com a lei. E a lei não mandava matar, a lei mandava restituir o roubo. Né? E aí que Natã ele falou: esse homem é você que é esse cara aí. Né? Então, quando nós sabemos julgar de forma flexível com o terceiro, mesmo que a gente esteja indignado com a atitude dele, mas nós usamos assim de justiça e não de vingança, né? Nós estamos prontos para julgarmos a nós mesmos. Então, quando Davi, no primeiro momento, tal homem é digno de morte, por um lapso ele se colocou no lugar daquela pessoa e falou: não, é melhor fazer com ele o que diz a lei. Né? Porque a lei era mais. Porque o resultado da lei era mais brando, era misericordioso. Era misericordioso. Né? Moralmente, de repente, ele tinha que ser executado. Um cara desse aí tem que morrer, né? Pelo que ele fez. Perverso, né? Mas o que diz a lei, né? Não, então vai pelo vai pelo certo. Vai pela pena mais branda. E não pela minha raiva. Esse é o desafio. Então, partindo do princípio que eu estaria no lugar dele, então faça, né?
faço o que diz a lei, não o que eu gostaria que fizesse com ele. Isso. Essa é a verdadeira misericórdia. É o que Deus olha para nós e fala, né? Olha, vocês mereceriam ser exterminados pelos pecados, pelas mentiras. Pô, todo ano você vem na minha presença com essa mesma conversa, né? Mas vamos lá. Você não emagreceu coisa nenhuma? Não emagreceu, você mente para você mesmo. Você não tem a capacidade de cumprir os votos que faz para você mesmo. Você vai cumprir para com o próximo, para comigo que você nem vê. Eu vou ajudar a minha sinagoga, você nem foi rezar. Nem foi rezar. Olha, esse ano eu vou colocar... Eu já ouvi muito isso, né? Esse ano eu vou colocar meus dízimos em dia. Né? Mas passo, porque o ano passa voando também, né? É rápido. Parece que a promessa foi ontem. E não houve, né? Essa ação. Esse ano eu vou mudar a minha rotina, eu vou ser uma pessoa mais saudável, ou eu vou ser uma pessoa mais participativa, como você disse já nesse contexto. Mas nós mentimos facilmente para nós mesmos, né? E ainda nos ajoelhamos e clemência, pedimos, né? e clemência. Então a misericórdia realmente ela é grandiosa e nem sempre a justiça vai nos deixar com a cabeça no pescoço, né? De repente, se a justiça for feita, pode ser que a gente não tenha o outro dia para contar a história. É a misericórdia. É a misericórdia que ela é infinita, né? Agora, chega um momento, porque nós precisamos acreditar em nós mesmos, né? Porque o que aconteceu num dado momento em Israel? Esses ritos eram feitos. Mas como era feito já com a intenção apenas de fazer o rito por fazer, né? Vou fazer porque automaticamente fazendo isso já seremos perdoados. Aí vem o cativeiro, aí vem o sofrimento de choro, de lágrima, porque assim, a misericórdia é infinita desde que você tenha sinceridade com você. Sim. Mas a partir do momento que você age como um sem vergonha, ou seja, na cara de pau, você está mentindo deliberadamente a Deus que está arrependido, porque o arrependimento ele consiste em você realmente não repetir exatamente as mesmas coisas. Mas imagina, todo ano você chega, Senhor, esqueci de tirar a 10ª parte da colheita do meu gado, aí chega o ano, e isso aconteceu, né? O cativeiro foi porque eles esqueceram não, deliberadamente não descansavam mais a terra. Não descansavam mais, mas sacrificavam, não pediam perdão? Iam para o templo. Mas na hora de deixar a terra descansar, não deixavam mais. Ou seja, eu sei que eu estou errando, vou lá, peço perdão e volto e faço exatamente a mesma coisa. Aí é o cativeiro. Aí vem aí já não, a misericórdia ela já não se estende mais a você. Aí sim é a rigorosidade, o rigor da lei. E o rigor da lei ele é terrível, né? Então você vai plantar e não vai ver você vai plantar, vai ver o fruto nascer, mas não é você que vai comer dele, né? A comida será como serragem na sua boca. Né? Aí nós conseguimos considerar. Mas somente vivendo esses momentos mais terríveis, que são aquelas maldições, as famosas maldições que foram colocadas sobre nós. Então, a misericórdia ela vai existir desde que você seja sincero com você mesmo, entendeu? Você está realmente sentindo o remorso, o arrependimento? Você pede com arrependimento de verdade ou você está aqui mais uma vez, né, com a cara de pau? Mas os erros são exatamente os mesmos, né?
a mesma palhaçada de sempre. Às vezes você não diz, né? Pô, mas você tá achando que eu sou um palhaço? Né? É a mesma conversa, a mesma ladainha de sempre. Como que tá a tua vida, né? Nos últimos anos. Você tem a mesma... Porque se você tem sempre a mesma desculpa para os seus problemas, significa que você não tá nem um pouco afim de resolvê-los, né? De tratar aquilo, o sintoma, né? Desse desequilíbrio. Nós consideramos mediante a medos, né? Quando temos alguma coisa em Dor. jogo. A dor. A dor. Se não doer, não há uma mudança significativa. Então Efraim aqui, ele está, na verdade... Ele está chorando de dor. Está chorando de dor. De dor, de desespero. E ele não está se sentindo injustiçado. Ele fala, não, eu mereci isso aí. Eu mereci. Que é porque a dor, ela revela o verdadeiro sentimento. Né? Ela revela. Ela revela. Fala, eu mereci mesmo esse negócio. Eu escolhi isso. Doeu tanto. Se eu tivesse uma oportunidade, eu faria diferente. Porque sem a dor... Olha, precisa ser um ser muito angelical mesmo. Humano, né? Mas já meio anjo, para voltar atrás sem a dor, chama. Né? Voltar atrás sem sentir dor, sem ter aquele sentimento de... olha... porque parece que quando você sente, uma venda é tirada dos olhos, né? Porque até que aquele momento chegue, você continua ali com a certeza de que... Só levando pra frente. Vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga ali, vai... Bom, depois, mais tarde eu resolvo. Você é um procrastinador do seu próprio destino. Fica enrolando você mesmo, achando que Deus está acreditando, né, nessa história. Mas se você não acredita em você mesmo, né, como que Deus vai ter misericórdia de você? Né? Porque ele tem misericórdia de quem se arrepende. Porque quem não se arrepende não sente essa dor aí. Quem não se arrepende, ele é duro, né? É duro como o faraó. Isso é o tiro de letra. Ele vai levando para frente. Né? Aqui Efraim diz assim, ó. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do teu inimigo. E há esperança quando o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Eu ouvi o que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que eu me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa e fiquei confuso. E também me envergonhei porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitante, e por isso me comovem, e por ele as minhas entranhas, deveras, me compadecerei dele, diz o Senhor. Então essa é uma relação de quem fez más escolhas, foi severamente punido. Na punição, ele conseguiu ponderar o quanto disso ele merecia, né? E ele passa a pedir oportunidade de arrependimento. Converta-me, né? Conduza-me, orienta-me. E isso começa a acontecer, porque o caminho do arrependimento, ele vai nos dando força, né? Ele vai nos dando força para as nossas novas escolhas. E a partir dessas novas escolhas, nós também nos tornamos mais complacentes com o próximo, né? Quando você toma uma bordoada, você fala, não, agora eu vou julgar. Eu vou parar de ferrar os outros. Você julga o filho dos outros, aquele atentado, aquele capeta, aquele drogado, aquele maconheiro, aquele isso, aquele aquilo, né? Aquela fulana. Aí quando é com o teu filho, você fala, puxa vida, eu não deveria ter aberto a boca, né?
Muda a concepção. Quando a dor volta, né? Pra nós. Quando a dor volta, aí você se torna misericordioso. Mas é parte da vida. Essa dor é parte da vida. Abraham sentiu essa dor, esse momento, mas em nenhuma circunstância ele duvidou, né, da sua conexão com Deus, da sua proximidade, da promessa, da importância, né, e do seu papel. Né? Exato. Seu papel no mundo. Mas você vê que a história bíblica, nossa história, ela é feita de seres humanos falhos, seres humanos com dúvidas, né? Seres humanos com arrependimentos, né? E nos mostra que nós somos humanos e todo o mal que nós causamos, ele é fruto da nossa liberdade, né? de tomada de decisões. E nem sempre nós vamos tomar as melhores decisões, né? Mas com elas nós aprendemos e entendemos aonde nós podemos chegar. Mas há um dispositivo milenar entregue a nós por Deus, um código sagrado que é uma diretriz para você viver a sua vida em equilíbrio. Quando nós perdemos o equilíbrio na vida, seja a área que for, nós caímos nesse mundo e aí será necessário sentirmos dor para que haja o verdadeiro arrependimento. Porque a morte do cordeiro era para gerar essa sensação. A sensação de dor. Para que houvesse o verdadeiro arrependimento. Exatamente. O shofar nos remete a isso, né? O shofar... Agora, se você fizesse, perdão, Shemuel, se você fizesse 20 vezes o sacrifício de Isaac, aquilo ali perderia o significado. Né? Ah, mas semana que vem de novo? E aí na outra de novo? E aí na outra de novo a mesma coisa? Pelo mesmo motivo você está aqui? Ah, errei de novo, pequei de novo, né? Exato. Então, pessoal, o shofar dá esse despertar da alma judaica e de lembrarmos da nossa missão, do nosso papel e o autojulgamento. O autojulgamento, quando feito com gevurá, né, com complacência, com misericórdia, né? E a severidade. Severidade também recebemos com severidade. Então é importante que o shofar nos dê esse despertar sobre o que realizamos no decorrer desse ano e das propostas e disposições de fazer muito mais, de fazer diferente, de fazer a diferença. Não podemos cair na mesma, ou seja, de nada acontecer de diferente nessa oportunidade da virada, porque a virada de um ano judaico, diferente de todas as outras comemorações e festa, ela se torna uma oportunidade, né, de fazer exatamente muito acima do que já fizemos no ano em que passamos. Ter a capacidade de avaliar, né? Porque, olha, nós podemos nos arrepender de muitos erros, mas eu acho que o pior arrependimento é o de não ter feito nada, né? As pessoas que hesitam muito, que pensam muito, né? Que demoram a tomar uma decisão e as oportunidades vão passando diante delas, né? O tempo não volta, as oportunidades passam e também não voltam. E aí, quando você passa a se arrepender e ter remorso pelas coisas que você não fez, quando você passa a se arrepender das oportunidades que você não fez, é a mais dura. Porque quando nós nos arrependemos de tomar uma decisão errada, Shimon, nós tomamos uma decisão errada. Só que é o seguinte, você leva o valor do aprendizado, né? Você leva a experiência. Agora, ser julgado como um inútil... Você não sai, você não carrega nada. Pior tristeza. É a pior tristeza. Você não carrega nada dali.
Então você errou tentando fazer alguma coisa, né? Tentando construir alguma coisa, tentando acertar, tentando crescer, se desenvolver, né? É o julgamento mais severo. Quando você se vê como inútil, você fala, poxa, pra que eu nasci? Deveria ter morrido. Né? Eu não fiz nada. Aí amaldiçoa a criação. Amaldiçoa, né? a própria existência. Né? Muito bem, siga conosco. Agora vem o Arvit nesse segundo dia de Rosh Hashanah, né? Na diáspora são 2 dias especiais, e você fica aí com essas rezas especiais do Arvit, ok? Não saia daí, continue aqui na TV Anocim Brasil, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é muito importante para o crescimento da plataforma e para que nós possamos continuar aqui produzindo esses conteúdos maravilhosos que vão enriquecer a sua vida e o seu crescimento espiritual, a prosperidade, o equilíbrio na sua vida. Não sai daí.